Olá, tudo bem com você? Esse é o seu canal de notícias. Eu sou Ricardo Lima. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Vamos ao noticiário de hoje. Poder apagar o que eu vivi com o Jackson. A gente viveu sim, teve uma relação bacana. E eu nunca vou entrar aqui na live para falar mal dele, não. Ele teve os erros dele? Teve. Mas ele também é uma pessoa maravilhosa fora da droga dele, do vício dele. Acredito que ele só precisa se libertar. A hora que ele se libertar, eu acredito que os caminhos do Jackson também vão se abrir. O grande problema é que o Jackson ele não consegue se libertar. Ele não se dá a chance de se curar. Se ele se der essa chance de se curar, de realmente fazer o tratamento certinho, eu tenho certeza, gente, que ele pode sim sair dessa. Com certeza, Karen. A gente teve sim, teve momentos ruins e teve momentos bons. Eu não vou chegar na live e eu não vou falar mal dele. Assim como no começo ele falou mal de mim, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu tive sim momentos bons com o Jackson, sim. E eu não tenho pra que falar mal dele, entendeu? Zulu, muito obrigada, ó. Grande beijo pra você. Sabrina, pra ele se erguer não dependia só de mim não, porque quando eu estava com o Jackson, ele já estava usando droga há muito tempo. Pra ele se erguer, ele tinha que querer. Não, eu não sou a libertação de ninguém. Sabrina, minha querida, quando eu vim pra cá, só respondendo a sua mensagem aí, eu nunca disse pro Jackson que eu amava o Jackson 100%. E eu vou falar pra você, na convivência, no que eu vivi, o Jackson deixou muito a desejar que o meu sentimento fosse diminuindo. Porque eu vi muitas coisas. Eu vivenciei muitas coisas. Ele nunca deu valor na mãe dele. Isso aí até ela falou que eu podia confirmar. O Jackson nunca foi um filho de dar valor na mãe. E se você não sabe, existe um ditado: mau filho, ele será um péssimo marido. Então, o Jackson ele tinha que mudar muito. O Jackson, infelizmente, ele tem que ser moldado. Leni, eu não abandonei. Ele teve as chances dele. Ele teve, como vocês sabem, as 5 e as outras que vocês não sabem. Entendeu? Ele já estava usando droga há muito tempo, minha querida. Tem coisas que vocês fogem da realidade de vocês. Tem coisas que vocês só veem por live. Vocês não estão ali no dia a dia presenciando. É muito fácil vocês chegarem aqui e lascarem o pau na Vanessa. Só que vocês não vivenciaram 1% do que eu vivenciei. Pra vocês estarem na minha live me falando que eu abandonei ele. Ele teve as chances dele, ele foi muito bem avisado. Entendeu? Aí vocês vêm aqui, vocês vêm falar que a Vanessa é errada, que a Vanessa abandonou ele. Gente, eu apoio ele. Ele lá na fazenda pra onde ele foi, ele me ligou do celular do pastor. Falei muitas coisas boas pra ele, disse pra ele continuar o tratamento dele. Pra ele fazer sim o tratamento dele. Pra ele fazer o tratamento dele. Ele tava lá, gente, mas ele tava com as abstinências dele. Entendeu? Quando ele tava nas abstinências, por incrível que pareça, o pastor deixou ele me ligar. Entendeu? O pastor deixou ele me ligar. E a gente conversou sim. A gente conversamos uns 8 minutos. Eu só não me lembro qual foi o dia. Eu não sei se foi na quarta ou se foi na quinta. Pois é, Cami, só quem vive sabe.
Eu vi muita coisa quando o Jackson saiu depois do projeto, entendeu? Só que eu também não vou ficar falando não, porque é só quem vivencia. Vocês estão vendo lá o sofrimento da Dona Teca. Gente, não é fácil pra ela como mãe. Eu entendo ela, entendo que ela ficou sim com uma raiva de mim no começo, porque eu saí de lá, porque eu larguei do Jackson. Eu entendo que no começo ela ficou sim com uma raiva de mim, mas eu entendo o sofrimento, eu entendi o sofrimento dela, porque gente, não é fácil mesmo. Jô, pois é. Tudo que eu fiz em ter largado do Jackson, querendo ou não, pense vocês ou não, foi para libertar o Jackson de uma ilusão que o Jackson estava criando dentro dele. Querendo ou não, o Jackson estava vivendo uma ilusão. O Jackson, ele ia lá, ele fazia as lives dele. Pra vocês, ele estava bem, como ele dizia, só que no fundo, gente, no interior dele, ele não estava bem. Eu não queria nem participar de live por conta disso, porque eu não queria ficar compactuando com as coisas que ele falava. Por isso que vocês achavam muito estranho eu não querer participar das lives. E realmente eu não queria compactuar com aquilo, porque eu já sabia de uma verdade, entendeu? Sim, Tami, se eu tivesse ficado, eu ia sim estar sofrendo e eu não ia ter forças, realmente. Realmente eu não ia ter forças, porque era complicado, era muito complicada a situação, era muito complicado você se preocupar com uma pessoa, desde quando você estava dentro de casa se arrumando para você ir trabalhar, porque quando eu estava me arrumando para ir trabalhar, que eu estava no segundo turno, que eu trabalhava das 3 às 11 da noite. Eu chegava meia-noite e meia em casa. E aí eu já saía preocupada, porque eu já sabia da agoniação do Jackson. Então eu já sabia que ali ele estava agoniado porque ele estava com abstinência e que ele queria usar. E às vezes quando eu sentava no refeitório, eu falei isso, não sei, mas acho que eu comentei isso na live do meu irmão, que meu irmão tá até aí também, eu vi que ele me deu um Feliz Natal. Era muito dolorido pra mim sentar no refeitório da empresa, eu abrir meu celular e eu ver que a Dona Teca sempre me mandava alguma mensagem dizendo que o Jackson já havia saído e que ele ia chegar daquele jeito. Então aquilo começou a me fazer mal, porque querendo ou não, o Jackson ele tava me enganando, ele não estava sendo correto comigo ao ponto de fazer jus ao que ele havia me dito, né? Que quando nada estivesse bem, que nós iríamos sentar e nós iríamos conversar. E nada disso acontecia. Ele tinha as fraquezas dele, ele fazia questão de esconder as fraquezas dele e não me dizia. Só que como eu não sou boba, eu já comecei a prestava atenção, porque, gente, quando eles não estão usando, a pele deles fica muito bonita, eles mudam a fisionomia. E de um tempo pra cá eu comecei a perceber que o Jackson tava muito mais moreno, o Jackson ele começou a ter muito mais espinha, manchas no rosto, o Jackson sempre tava com o rosto inchado. Então eu comecei a perceber e era muito difícil você sentar no refeitório
para você juntar e você ver 1001 mensagens sabendo que você ia chegar em casa e que você ia encontrar ele drogado. Então era muito difícil, aí eu passei a não me alimentar mais direito. E aí eu passei a não me alimentar direito, eu comecei a emagrecer, porque eu emagreci, gente. Eu emagreci por conta mesmo da situação. Nelita, não entendi o seu comentário. Não entendi. Gente, eu sei que vai entrar pessoas dizendo. Quando eu abri a minha live, eu sabia muito bem que ia entrar muita gente me criticando, que eu deixei ele. Mas essas pessoas, acho que elas não estão reparando que até a Dona Teca já falou na live dela que infelizmente o problema não está em mim, não está nela. O problema está no filho dela, no Jackson. O problema está no Jackson. O problema não está nas pessoas que ele tenta culpar. O problema está nele porque ele não quer o tratamento. Se ele quisesse esse tratamento, ele ia estar firme, gente. Ele ia agarrar com unhas e dentes mesmo. Porque os lugares que ele foi não são lugares ruins. O CRDQ, como a Dona Teca mesmo falou, é um lugar lindo, maravilhoso. Eles têm de tudo lá, entendeu? E infelizmente ele não quis. Então, ajuda não parte de mim, gente. Ajuda parte do Jackson. Como que eu vou ter um vício e eu vou querer que uma pessoa me ajude? Gente, eu não vou conseguir que uma pessoa me ajude se eu não tiver força de vontade. Ele tem que ter a força de vontade dele, gente. Ele tem que ter a força de vontade dele. O vício, no momento, tá falando muito mais alto na vida do Jackson. Infelizmente, se ele deixasse esse vício falar muito menos, ele ia vencer. Ele ia vencer todos os obstáculos da vida dele. Eu não posso, gente. Eu não posso ir lá e fazer um tratamento pelo Jackson. Ele tem que querer. Ele tem que querer. A partir do momento que realmente ele parar e pensar tudo que ele tá fazendo da vida dele e ele ver que ele tá se destruindo aos poucos, ele vai começar a enxergar. Mas isso ele tem que querer. Se ele querer, gente, eu tenho certeza que o Jackson ele vai mudar. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir, gente. Leninha, eu tô vivendo a minha vida. Eu tô trabalhando. Eu tô na minha casa, eu tô pagando meu aluguel. Eu tô vivendo minha vida. Tô me reerguendo, tô me reconstruindo. Gente, minhas vaidades. Nem a minha unha eu conseguia fazer. Eu tô voltando às minhas vaidades. Isso ele tinha sim. O Jackson tinha tudo pra ser um verdadeiro homem. Ele tinha. Um homem que trabalhasse. Um homem que ia sair todos os dias pra trabalhar. Que ia construir as coisas dele, que ia ter o dinheiro dele, que ia ter uma esposa, que ia ter uma família, entendeu? Ele ia ter sim, porque, gente, o Jackson, ele é um menino inteligente, ele é um cara inteligente. Ele é um cara muito inteligente, só que, infelizmente, ele não soube usar essa inteligência dele pra uma coisa boa. Infelizmente, ele deixou que todas essas coisas atingisse muito ele. Jane Oliveira, Feliz Natal pra você. Não, Jeff, por enquanto, no momento eu não estou pensando em voltar pra São Paulo. Se eu fosse voltar, eu iria pro Mato Grosso, eu iria pra Dourados, tá morando com meu irmão.
Sim, Sueli, ele jogou uma grande oportunidade fora. Gente, o Jackson teve uma oportunidade de trabalhar como AGP. O pai Catunda conseguiu uma entrevista para ele. Ele ia trabalhar e ele ia ganhar um salário muito bom. Só que infelizmente ele não quis. Rosângela Dacier, ó, grande beijo pra você, minha linda. Muito obrigada pelos elogios. Leila, é difícil, mas eu acredito sim que é mais difícil pra ele por conta do vício. Só que, como eu tô falando, ele tem que ter força de vontade. Ele tem que querer realmente mudar. Se ele não querer mudar, ninguém pode mudar por ele. Ninguém vai poder mudar por ele, não. Pois é, Ana, infelizmente, né? Pois é, Lourdes, é por isso que eu falo, o Jackson ele tem que ter uma mudança mesmo de dentro pra fora. Sim. E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão. Fique na paz, fique com Cristo.